Alô, queridos seguidores de Dulce. O nosso tema hoje é o livre-arbítrio. Um tema muito abrangente e muito discutido dentro do Espiritismo, principalmente dentro do livro dos Espíritos, por Kardec e os Espíritos que trouxeram a verdade para nós. O livre-arbítrio, segundo o Espiritismo, é justamente a nossa capacidade de escolha, é a capacidade de tomar decisões, isso levando em consideração, evidentemente, a nossa condição espiritual daquele momento. Esse livre-arbítrio, ele se manifesta desde pequenas escolhas que fazemos durante o nosso dia a dia até as maiores. E esse livre-arbítrio, que é justamente a nossa grande bênção dentro da vida, ela também nos traz os encargos de termos as consequências das nossas atitudes. Essas consequências nós vamos ter como causa de muita aflição muitas vezes, já que as nossas escolhas nem sempre são as melhores. Mas, justamente, estamos aqui nesta vida encarnado para quê? Para que a gente consiga ter escolhas melhores a partir do nosso crescimento, da nossa evolução, da nossa caminhada. As nossas escolhas, elas vão sendo melhoradas à medida em que nós nos melhoramos. É um círculo. Nós vamos nos melhorando, tendo escolhas melhores e assim nos melhoramos cada vez mais. Para isso, nós temos que desenvolver um trabalho. E o conhecimento nos ajuda muito nesse trabalhar, nesse renovar de atitudes. Porque, na verdade, o livre-arbítrio ele começa dentro do nosso pensar, ou seja, escolhemos o que pensar, e também no que nós escolhemos nas nossas emoções. Costumamos dizer que nossos sentimentos muitas vezes não comandamos, que é algo muito essencial, muito de essência íntima, mas nas nossas emoções nós mandamos sim. Como que esses sentimentos vão se manifestar dentro da nossa vida, isso vai ser uma escolha nossa, sim. E muitas vezes emoções desgovernadas acabam por se transformar em atitudes, em atos, em posturas que depois nós vamos ter consequências nefastas. Um espírito que comete atos de injustiça ou maldade, ele poderá, nesta ou em outras encarnações futuras, experimentar situações que o levem a refletir sobre as suas atitudes. De acordo com o Espiritismo, Deus concede aos seres humanos a liberdade, essa liberdade de atitude, essa liberdade de fazer o que a gente acha que deve ser feito, no momento que deve ser feito, isso é o nosso livre-arbítrio. Também a gente discute bastante a questão de o que é livre-arbítrio e o que é determinismo, ou seja, o que nós escolhemos dentro da nossa encarnação e o que é determinado que nós vamos passar. Olha, Maribel, mas eu tenho uma doença grave. Isso não é livre-arbítrio dentro da minha vida. Eu não queria ter isso dentro da minha vida. Bom, nós temos duas questões. Ou nós temos o determinismo divino, ou seja, são pontos fixos que Deus, através da sua misericórdia, nos dá determinadas provas ou expiações para que a gente possa crescer, independente da nossa vontade, porque ainda somos muito imaturos e emocionalmente e também espiritualmente, então muitas vezes não conseguimos escolher a melhor prova, e daí Deus nos fornece uma, né, para que a gente consiga aprender, para que a gente consiga se iluminar, para que a gente consiga desenvolver determinadas qualificações para que o nosso espírito se torne um espírito do bem. Exemplo, a paciência, a resignação, a gratidão,
a tolerância, a misericórdia, a fraternidade. Tudo isso a gente desenvolve muito mais quando a gente conhece a dificuldade. É muito mais fácil nos colocarmos no lugar do outro e amar o nosso próximo quando a gente efetivamente conhece a dor que ele está vivendo. Então, se nós hoje somos empáticos de alguma maneira, por exemplo, no nosso grupo, com a dificuldade que o outro está passando, é porque em algum momento da nossa caminhada já tivemos essa prova e sabemos como isso é duro, como é difícil, como aquelas pessoas têm dificuldade. Então, isso nos torna melhores, isso nos torna ser humano diferenciado. E o que é o determinismo? Como estávamos falando? É justamente, muitas vezes, são provas que já estão combinadas para que na nossa vida, aqui encarnado, possamos passar e assim nos melhorarmos. Isso é um determinismo. Agora, como nós vamos encarar essa prova? Isso é o nosso livre-arbítrio. Nós podemos estar nesta prova e não aceitar, nos revoltarmos, nos tornarmos amargos diante da vida, amargos diante das pessoas, nos vitimizarmos e com isso a nossa prova, que seria uma grande oportunidade e seria mais leve, se torna mais pesada e o nosso livre-arbítrio comprometeu mais ainda aquela prova, provavelmente transportando esta prova para uma nova prova numa outra encarnação futura. E após a morte do corpo físico, nós continuamos utilizando o nosso livre-arbítrio? O Espiritismo nos explica que sim. Afinal de contas, se nós não tivermos o crescimento, não tivermos a maturidade de encarar o nosso momento de desligamento com tranquilidade e principalmente com fé, vale dizer que nós vamos ficar perambulando por este mundo. Vale dizer que nós não vamos reconhecer as oportunidades que os espíritos do bem, os espíritos de luz vão dar à nossa frente. Então, podemos vagar por este mundo, podemos ir para um lugar nem tão positivo, porque, de novo, podemos optar pela revolta, podemos optar pela intransigência, pelo vitimismo, enfim, todas aquelas escolhas que nós fazemos aqui, nós podemos fazer sem o corpo físico, porque quem faz as escolhas não tem a ver com o nosso corpo, tem a ver com o que somos em essência. O nosso corpo, ele só serve para manifestar aqui neste mundo o que efetivamente somos enquanto espíritos em evolução. Então, nada muda. Nós vamos desencarnar e nós vamos ter decisões também no mundo extrafísico. O Espiritismo enfatiza a importância da educação moral como meio de orientar o uso do nosso livre-arbítrio, através do conhecimento das leis divinas que estão descritas lá no nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos fazer cada dia mais o exercício do amor ao próximo e assim nos tornarmos melhores. Mas oferecem aconselhamento e inspiração para que as nossas escolhas sejam pautadas no bem e na evolução moral. O ser humano, com a ajuda espiritual, ela pode melhorar gradualmente as suas decisões e assim contribuir para o próprio progresso. Podemos concluir, portanto, que o livre-arbítrio no Espiritismo é um princípio fundamental que guia o nosso progresso espiritual. Através da liberdade de escolha, o espírito tem a oportunidade de aprender, de reparar erros e de evoluir moralmente. Sempre lembrando que a plantação a gente faz da forma como achar melhor.
mas a colheita do que plantarmos é consequência inevitável. E isso do bem e também daquelas que não são tão boas assim. Portanto, que possamos usar sempre o nosso livre-arbítrio para boas escolhas e assim, através dessa plantação profícua, possamos viver bem, melhorar a nossa vida. As nossas escolhas, elas se refletem em tudo, desde a escolha de como vamos vivenciar o nosso dia, até as escolhas maiores, quem serão os nossos amigos, os nossos amores, os nossos casamentos, quem será que também vai olhar o nosso dia a dia e compartilhar conosco esse dia a dia. Tudo isso são escolhas que fazemos. Então, que também não nos tornemos vítimas de nós mesmos. Não adianta muitas vezes, ou pelo menos em 99% das vezes, não adianta reclamar. A gente precisa se erguer, olhar para frente e fazer escolhas diferentes. E aqui eu trago como exemplo a nossa querida irmã Dulce, que fez da sua vida um exemplo de livre-arbítrio utilizado da melhor forma possível, onde ela optou, escolheu viver como um ser humano do bem, trazendo a palavra do Mestre escrita nas suas atitudes. Paz e luz, que Jesus esteja conosco, sempre nos orientando pelo melhor caminho.